Se o Bahia conseguir se manter na Série A para 2024, o jornalista fala que o investimento no futebol do clube poderá ser de nada mais, nada menos 300 milhões de reais. Perdendo apenas para o Flamengo, que poderá ter um investimento para o próximo ano na faixa dos 400 milhões. Meu amigo, o jogo tá virando, tá? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Quem diria, né, que um clube nordestino, no caso o Bahia, poderia ter um investimento de 300 milhões de reais em algum momento, né, para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. E isto pode ser realidade se por acaso o Bahia conseguir se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro para o próximo ano. Neste momento, o Bahia está na 16ª colocação do campeonato e vai depender aí do resultado do jogo de hoje, segunda-feira, tá? Entre Cruzeiro e Goiás, no caso Goiás e Cruzeiro, para saber se vai continuar ainda fora da zona de rebaixamento. Bahia que tem os próximos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, adversários como São Paulo na Fonte Nova, América Mineiro no Independência e Atlético Mineiro também na Fonte Nova, tá? Bom, segundo o jornalista Jorge Nicola, a folha do Bahia poderá chegar a 300 milhões, no caso o investimento, né? Poderá chegar a 300 milhões de reais no futebol de 2024. Então, vamos ver aí Jorge Nicola falando, né? Sobre o Bahia, informação exclusiva. O Bahia que deu passo super importante para manutenção na Série A. Vitória por 5-1 contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Se o Bahia ficar na primeira divisão, vai ter o segundo maior orçamento para compra de atletas na próxima temporada, algo na casa dos 300 milhões de reais. Essa informação foi obtida por uma pessoa muito ligada à diretoria e também ao Grupo City. Só para vocês se situarem, 300 milhões de reais equivalem ao segundo maior investimento, apenas atrás do Flamengo, que vai ter entre 300 e 400 milhões de reais para contratar. É muito dinheiro. Só a título de comparação, o Bahia gastou algo na casa dos 114 milhões de reais nessa temporada, ficando também atrás apenas do Flamengo. Ele vai ter mais do que a chance de dobrar a possibilidade de contratações para o próximo ano. Nomes importantes chegarão ao clube. Só para contar um bastidor, além do Palmeiras, Carlos Vinícius também foi alvo do Bahia em últimas janelas. Será que dá para pensar no centroavante do Fulham? Talvez, se o Bahia se mantiver na primeira divisão, com certeza. Antes de encerrar e mudar de assunto, só contar que com a vitória por 5-1 contra o Corinthians, o Bahia deixou o Z4. Nesse momento aparece no 15º lugar com os mesmos 41 pontos de Cruzeiro e Vasco. A vantagem em relação ao Vasco se dá pelo saldo de gols. Vitória fundamental em todos os sentidos, até porque permitiu ao Bahia deixar o Z4 e ainda melhorar seu saldo de gols. Próximos jogos do Bahia, quarta-feira contra o São Paulo na Fonte Nova, final de semana seguinte contra o América fora de casa e o fechamento contra o Atlético Mineiro na condição de mandante. 300 milhões, segundo o jornalista Jorge Nicola e as fontes dele aí, né, tal. Mas enfim, olha só, o Grupo City realmente, eu acredito, tá? Eu acredito que o Grupo City, o Bahia se mantendo na primeira divisão, vai gastar os tubos, porque neste ano de 2023, o Bahia gastou 114 milhões de reais neste elenco aí que vocês estão vendo, e o time está brigando para não cair, né? E esse dinheiro não foi gasto de 2 meses para cá, né, gente? É desde o começo do ano. Desde dezembro do ano passado, quando o Grupo City foi anunciado que tinha comprado a SAF do Bahia e tudo mais, os caras já começaram a soltar dinheiro, né? Por mais que esse acordo ficou selado mesmo, se não me engano foi em março ou abril, né? Mas desde dezembro a galera já começou a soltar a bala na agulha, porque a partir de janeiro começou a chegar jogadores com cifras que o Bahia nunca tinha comprado, né? Por exemplo, Biel passou a ser a primeira grande compra do Bahia, né? Biel passou a ser o jogador a compra mais cara do futebol nordestino, que foi 10 milhões e 500 mil reais, superando o Sport Clube do Recife, o meu clube, que tinha comprado André Balada há uns anos atrás por 10 milhões e 250 mil reais. Então, a chegada de Biel no Bahia marcou já uma quebra de um recorde, né? Bahia passou a ter a maior compra do futebol nordestino. Aí depois vieram o Diego Rosa, Cauri, Gilberto, Johanna Chaves, um
uma porrada de gente aí, né? Uma porrada de gente. Vocês sabem, o Bahia gastou os tubos para montar esse elenco que custou 114 milhões, segundo a imprensa, tá? Mas vamos pôr aí mais de 100 milhões. Nunca que o Bahia tenha gasto tanto dinheiro para formar um elenco, tá, gente? Nunca. Agora, tem quem fala que se o Bahia cair de divisão, a folha, em vez de ser de 120 milhões ao ano, porque dizem que a folha do Bahia é de 10 milhões de reais, nesse elenco aí, o mês gasta 10 milhões de reais de pagamentos, né? Salário de um, de outro e tal. Essa folha poderia cair para 77 milhões de reais, né? Eu vi reportagem falando sobre isso, tá, gente? O que seria muito dinheiro para o Bahia jogar uma segunda divisão, tá? Um time com 70, vamos pôr 80 milhões de reais para você jogar uma segunda divisão é dinheiro demais, tá? Dinheiro demais. Mas, enfim, o Grupo City vai ter que trazer o Bahia de volta para a primeira divisão, caso o Bahia caia. Agora, se o Bahia se manter na primeira divisão, aí, meu irmão, 300 milhões de reais. Eu acho que o Grupo City, mas vamos ver o seguinte, né? Vamos ver assim. O Grupo City vai investir 300 milhões de reais no futebol do Bahia. Beleza. E esses caras que aí estão? O que é que o Grupo City vai fazer com esse elenco? Porque esse elenco tem contrato, assim, longo, né? Todos os jogadores deste tipo, com exceção talvez do Mugni, acho eu, do Jacaré, não sei, acho que o Jacaré também. Mas a grande maioria disparado. Todos esses jogadores que o Grupo City trouxe esse ano, eu não estou falando dos jogadores que estavam no ano passado não, tá? O que trouxe este ano, todos têm contrato no mínimo até final de 2024. Tem jogador com contrato até final de 2025, 26 e até 2028, que é o caso do Biel, tá? Então é um elenco que tem contrato longo com o Bahia. Contrato longo. Então o que é que o Grupo City vai fazer? Para trazer mais jogadores, por exemplo, vai ter que dispensar. A não ser que esses 300 milhões seja gasto em 4, 5 jogadores e feche o plantel, né? Ou seja, o Grupo City tem duas opções. Pega esse elenco que está aí, aproveita 10 jogadores e o resto empresta ou vende e faz, não sei, aproveita 10, porque nesse elenco tem jogadores que servem, né? O goleiro Márcio Felipe pode ser o goleiro do Bahia no próximo ano, Cauli pode ser jogador do Bahia no próximo ano, o Luciano Juba, Biel e tantos outros, né, gente? Tem jogador aí que serve. Eu até acho que os laterais Gilberto e Cândido também podem ser titulares no Bahia nos próximos anos, tá? Agora, tem uns 10 ou 12 jogadores aí, ó, que necessitam pegar o beco. Mugni, Jacaré, Diego Rosa, né? Cicinho, uma galera, Everaldo, uma galera que não ajudou, velho, que não deu liga, tem que ser emprestado. Tem contrato com o Bahia, tem que ir para outros clubes. Manda lá para a Austrália, para os Estados Unidos, para a Bolívia, mas tem que mudar. Não pode ser o Bahia do próximo ano, não pode ter Everaldo como centroavante, gente. Desculpa, só se Everaldo for banco, enfim, não sei. Não pode ter Mingote. Agora, tem outra possibilidade. O Bahia pegar 300 milhões e trazer 4 jogadores. Aí aproveita a grande maioria deste elenco, traz 4 jogadores casca grossa, né? Os caras que vêm para resolver, e aí sim, tudo bem. Se não, vai ter que pegar esse dinheiro e montar um time novo, porque esse time aí está fazendo o torcedor do Bahia passar aperto, né, gente? Um time com mais de 100 milhões de reais de investimento, mais de 120 milhões de folha, no caso. 120 milhões de folha. Porque assim, calma. Tem um investimento na compra dos jogadores e tem um investimento na folha, né? São duas coisas diferentes, entendeu? Então, um elenco caro para o Bahia, muito caro, para o Bahia lutar para não cair, né, gente? Aí você pode dizer, mas o Santos está lutando para não cair, o Cruzeiro, o Vasco. Meu irmão, o que a gente tem a ver com isso? Nós somos Bahia, né? Estamos falando aqui do Bahia, entende? A gente não tem nada a ver com os outros, não temos nada a ver com os outros, estamos falando do Bahia. Se o Santos tem uma folha de $1 bilhão e cai para a segunda divisão, problema do Santos. Se o Vasco gastou os tubos também com a 777 e cai, problema do Vasco. Se o Cruzeiro cai, problema do Cruzeiro. A gente está falando do Bahia, tá? Então, o Grupo City vai investir, talvez, porque esse ano zero, que para mim não é ano zero nada, é ano 1. Este ano zero está sendo um fracasso. O Bahia foi eliminado da Copa do Nordeste, nem sequer chegou nas fases finais. O Bahia ganhou o campeonato estadual porque também era só o que faltava, né? Foi eliminado na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro da Série A está brigando para não cair, né? O torcedor do Bahia, neste momento, está secando o Cruzeiro. A situação do Bahia é tão ruim que os caras estão secando. Segunda vez que o torcedor do Bahia vai secar o Cruzeiro, tá? Secou umas rodadas aí atrás, sei lá, 1 ou 2 rodadas contra o Fortaleza.
O Cruzeiro foi lá no Castelão e ganhou do Fortaleza, não deu certo secar. E hoje vai secar de novo o Cruzeiro contra a equipe do Goiás. Porque se o Cruzeiro empatar, o Cruzeiro sai da zona de rebaixamento e quem entra é o Bahia, né? Então, depois, se o Bahia estiver dentro da zona de rebaixamento, aí vai fazer um jogo com o São Paulo, um com o América e com o Atlético Mineiro, o negócio pode ficar difícil para o Bahia, tá? Muito difícil. Então, isso se o Cruzeiro não ganhar, né? O melhor seria o Cruzeiro perder do Goiás, tá? Vamos ver se o Goiás faz uma gracinha aí. Mas, e outra, desastre também seria o Bahia ser rebaixado, né? Com tanto investimento. Vamos ver, né? Deixa aqui teu comentário, deixa like, hein? Deixa like, se inscreve no canal. Tchau, galera.